forma de criar conteúdo na internet para falar de uniformes, aquela coisa toda. Já contei nos outros episódios que tem aí no nosso canal sobre as dificuldades de engajamento de mídias sociais de uniformes, né? Que a gente está mudando um pouco, que a gente está tentando trazer outras coisas mais interessantes. E o pessoal vai saber que a gente trabalha com esse segmento. Mas conta para mim, que a gente nunca bateu um papo assim direto sobre isso, que foi você que trouxe os uniformes para a Armitex na década de 90, é isso? Na verdade, aqui pela proximidade da empresa com o Hospital Samaritano, aqui em Campinas, né? Não existia quem fizesse esse tipo de uniforme, né? Só existia, que a gente chama de alfaiataria, né? Só existia fabricante de uniforme para a indústria, né? Para construção civil, para área de saúde, etc. Chão de fábrica, o pessoal fala. E aí as funcionárias lá, até pela proximidade, vieram e tal, e a gente adaptou alguma coisa que a gente já tinha, né? A empresa só trabalhava com chamada modinha, né? Especializada em moda feminina, sempre o que estava na moda nas coleções, né? E aí teve que fazer alguns ajustes, né? Que era uma coisa que a gente não costumava fazer, porque o nosso forte era venda de roupa no atacado, né? Para sacoleiras, né? Você nem via quase o consumidor final. Tinha um pouco de varejo aqui, né? Mas o forte era atacado. E aí, no boca a boca, né? Começou, né? Porque daí uma clínica ficou sabendo, outro hospital ficou sabendo, outro escritório, começou uma demanda. Mas a empresa no começo, eu nem estava ligado nessa área aqui, porque a gente também tinha uma filial no centro de Campinas, que começou com atacado de roupas próprias, depois diversificou com venda de produtos de outras empresas, né? Não só moda, mas também lingerie, meias calças, né? A gente era um dos distribuidores da marca Triumph aqui em Campinas. E eu fui percebendo, né, que existia uma demanda para esse tipo de uniforme, né? E a gente começou então a investir, primeiro mais assim, timidamente, né? Era um complemento para a empresa, né? Porque era um tipo de roupa que ele te dava mais trabalho para vender, uma vez que você tinha que fazer, não sob medida como uma costureira, né, ou um alfaiate faz, mas tem que fazer alguns ajustes. E um outro problema que era a durabilidade do tecido, né? Porque quando você compra uma roupa para usar no dia a dia, você usa uma camisa uma vez na semana, depois fica no guarda-roupa uns dias, depois você usa de novo. E os tecidos que a gente usava de moda não eram preparados para isso, né? Aí a gente foi então aos poucos adequando realmente essa linha para uniforme profissional, e coincidiu que na época o Collor, de novo falando dele, né, abriu a importação de tecido. Então juntou a questão política, né, de governo, com a questão tecnológica, porque foi na época também que inventaram a microfibra. Que Você pegou o começo da microfibra? Nossa Senhora. Então, porque assim, a fibra natural, né, o algodão, o linho, a lã, o rami, eles eram tecidos de pouca durabilidade assim para você pro dia a dia, né? Você tinha já viscose, poliéster, poliamida, mas que não te davam uma durabilidade muito boa. E aí teve essas felizes coincidências e o nosso investimento para ter uma linha adequada esteticamente para atender o mercado, com esse serviço, né, que é o bordado também. Naquela época chegaram no Brasil as primeiras máquinas computadorizadas de fazer bordado para personalização. A questão da durabilidade do tecido, então a gente trabalhava muito com tecido importado, eventualmente com tecido da Santista, que era brasileiro, mais caro, mas feito especialmente para essa linha, né? E a gente adequou também o marketing, então a marca, por exemplo,
É daqui, ó. Esse Hermitex, por exemplo, foi o Eurípides, um designer aqui de Campinas, que criou a pedido nosso, né? Porque a gente tinha a Hermitex Modas já, a marca nominal, e tinha a Hermi Modas Figurativo, que era mais essa grife de modinha. E a gente criou, então, o Hermitex Moda Profissional, né? Que hoje é Hermitex Uniformes Executivos. E a gente contratou o Amaury Simões também. Você já conversou? Ele vai vir, vai vir. O Amaury é um dos maiores fotógrafos de as fotos são dele, publicidade, né? De Campinas, né? Aliás, só uma curiosidade que eu vou te interromper. A gente está fazendo uma novidade aí, primeira mão. Nós fizemos uma leve mudança no logo aqui, ó. Nós tiramos o I do T. Ele foi separado agora. É a mesma eu vi fonte. Que tem uma coisinha diferente. Esse aqui é o da sua época. Sim. Vai pro ar agora semana que vem. Vai mudar um pouquinho. É a mesma fonte que a gente separou o I do T. É que aí tá monocromático, ele era azul e vermelho, né? Era diferente. O original. Aí a gente fez uma campanha, né? A gente contratou na época o Bretas, mas não é o Haroldo, é o outro, eu esqueci o primeiro nome dele, que inclusive ele é professor, acho que da Examc aqui em Campinas. Então a gente deu uma cara nova. E aí, assim, a gente foi dominando o mercado, né? Porque aí clínicas, laboratórios, escritórios, condomínios, veio demanda de tudo quanto é lado. Os tecidos, a gente teve que começar a fazer estoque por conta da reposição. Por causa da tonalidade, né? Exatamente, E aí era difícil, né? Porque o que vinha no começo vinha da Coreia e da China, o tecido. Taiwan vinha muito tecido, né? Taiwan, China. A China que falava, né? Que era a China capitalista, né? Aí tinha esse problema de manter o padrão e tal, mas foi assim, a gente foi pioneiro. Aliás, a Hermitex sempre pioneira, né? Porque os meus pais, quando fundaram a empresa em 1966, começaram a fazer em Campinas algumas coisas que não tinha aqui, principalmente com malha, né? Porque a mais conhecida fábrica de Campinas nessa área têxtil é a Chapéu Scuri, né, que é centenária, né, é especializada em chapéu. Aí tem a Alba, que fazia barracas e passou para a vertente da roupa de motoqueiro, né, que é o carro-chefe deles, são amigos nossos, né? Só para falar do Chapéu Scuri, para não perder o raciocínio, é verdade que eles fizeram o chapéu do Indiana Jones, né? Exatamente. E aqueles chapéus que os bolivianos usam também vêm daqui de Campinas. Que legal. É bem interessante. E aí tinha alguns colegas, quando eu fazia parte do sindicato dos confeccionistas, né? Que era, por exemplo, a Celian, Camisaria, né? Também um dos irmãos do seu José de Marzo também, de Camisaria, o Sérgio Destro, da Destro, que era facção. Para quem não sabe, né, Lucas, já que está na internet, né, vai ficar na internet, facção é uma confecção que não cria nada, ela só produz para alguém que tem uma marca, né? Então, principalmente essas roupas de grife que a gente compra, são facções elas criam a coleção, fazem as peças piloto, né? E depois, quando entra em produção, elas distribuem entre essas fábricas que vão fazer a produção. Só um minutinho, gente. Acontece. Marca o minuto que tá, pra Carol cortar. Desliguei aqui. Posso continuar? Continua. E outra coisa também que muitas pessoas não sabem, né? A diferença entre malha e tecido, né? A malha, ela é elástica e tubular. É que nem tricô, né? Só que é feito numa máquina circular. E o tecido, ele é plano. E a gente foi, no começo, apanhando, assim, com a questão do tecido para uniforme, porque desgastava, desbotava, fazia bolinha, né? Até que um técnico me explicou, né, que a tal da bolinha era fibra curta de poliéster, que depois de vários usos você tinha que
depilar a roupa, né? Tinha que passar, tem que passar, né? Mas isso aí, tecnologicamente, foi sendo superado, né? Porque o tecido, para uniforme, ele tinha algumas características, ele não podia amassar muito, então ele tinha que ser normalmente sintético, aí o sintético esquentava mais. Quem não trabalhava no ar-condicionado reclamava. Uma coisa que a gente orientava era a pessoa só usar o uniforme no ambiente de trabalho, né? Não circular de casa até o trabalho, de trabalho até casa. Então, várias coisas a gente foi aprendendo, né? E tá com a gente até hoje, não mudou a maioria das coisas que você falou, não. Inclusive, a gente passou por modernizações, mas a base do trabalho é exatamente a mesma, né? Foi um trecho que a gente teve aqui no nosso podcast, o Hermicast. Os demais cortes dessa conversa também estão no YouTube. Se você quiser escutar o áudio na íntegra, está nas principais plataformas digitais. E é isso aí. Por favor, não esqueça de comentar, se inscrever, compartilhar. Muito obrigado.